Alô, alô, queridos alunos do terceiro, quarto e quinto ano das escolas municipais de Abreu Lima. Tudo bem com vocês? Quem está falando é professor Júnior Reis, ou pode chamar tio Júnior. Sou professor de História, tá? E eu vou falar simplesmente dos índios do Brasil. Aí você vai perguntar, tio Júnior, professor Júnior, os índios agora por quê? Sim, minha gente, pessoal, porque antes do descobrimento existiam o quê? Os índios que estavam aqui. Quem eram os primeiros habitantes do Brasil antes do descobrimento? Os índios, certo? E é um povo que é a nossa raça também, né? Somos três: o branco, o negro e o índio. Vamos lá para uma bela viagem. Vamos lá. Então aqui, ó, terceiro, quarto e quinto ano, e essa aula serve para os três. Como os índios chegaram no Brasil? Começam as perguntas, né? Se eles estavam aqui, vieram de onde? Foram para onde? Quem eram eles? Então a gente vai lá. Olha aqui, ó. Tudo leva a crer que aqui não tinha população, tá? Então eles começaram a vir daqui, ó. Aqui na época faz o quê? 12 mil anos atrás, atravessaram um estreito que tinha aqui, feito uma ponte, e saíram descendo e povoando tudo isso aqui. Aí você vai dizer assim, professor Júnior, tio Júnior, tudo isso aqui tem índio? Tudo isso tem índio. E muitos vieram de canoa, de barco. Sim, gente, vieram de barco. Por quê? Para quê? Justamente para ter uma melhor condição de vida. Às vezes não tinha mais água, não tinha mais, né, muitos alimentos, então eles migravam. Daqui a pouco eu vou explicar isso, bem legal. Aí, e o que é que eles, quando chegaram aqui, faziam? Eles viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura, certo? Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam sempre e para quase tudo dela. Então, gente, é isso que eu falei agora. Eles eram o quê? Eles eram nômades. O que é nômades? Nômades é quem... Deixa eu explicar que às vezes fica essa confusão. Nômades, justamente, é uma pessoa que se muda de um lugar para outro. Por quê? Porque a pessoa não tem... Aí acabou recursos naturais. Água, acabou alimento, certo? Às vezes também os animais começam a passar fome e sede e eles saem, vão migrando. Como se fosse aqui, ó. Aqui está faltando, secou o rio, certo? Aqui não tem mais alimentos, eles saem para outra terra, tá? Agora, sedentário, o que seria um sedentário? Sedentário é aquela pessoa que, como nós, tem um lugar fixo, tranquilo, ó, certo? Eu gosto logo de explicar para a pessoa não ficar perdida, né, gente? Agora, os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso os índios, principalmente eles, mesmo antes de Cabral chegar aqui, eles respeitavam o meio ambiente. Inclusive, tanto respeitam que você vai ficar assim pasmado. Tio, e os animais de estimação deles? Muitos perguntam. Gente, ó, não tinha cavalo no Brasil, não tinha boi, anota aí, né? Essa observação. Aí às vezes, sim, cachorro tinha, sempre teve, tá? Mas eles podiam criar uma cobra. Pode criar cobra até os dias de hoje. Pode criar uma onça, às vezes criam. Porque é o costume deles, a gente chama costume de cultura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de costume. Se você está na casa de uma pessoa religiosa, né, sempre tocando hinos, né, música gospel, aí uma vez você vai passando ali e tal, né, aí começa a tocar passinho, mas toca funk. Você vai estranhar, por quê? É o costume. É a cultura, o hábito daquela pessoa, né, de escutar aquele determinado som, tá certo? Então vamos lá. Adiantando, como viviam os índios antes do descobrimento? Gente, ó, as funções eram sempre separadas de homens e mulheres, certo? Homens faziam uma determinada tarefa e mulheres outra. Aí você vai dizer, como, tio Júnior? Como seria? Né? Seria o seguinte, os índios pescavam, caçavam, certo? Plantavam, construíam as canoas e também guerreavam. Deixa eu explicar parte por parte, bem mastigadinho, para você entender como é legal entender a cultura indígena. Os índios, ó, eles pescavam e às vezes caçavam. Ainda hoje eles fazem isso. Eles vão para uma mata, passar 4, 5 dias, uma semana, certo? Para trazer muita caça para todos. Uma outra coisa importante, uma OBS aí, uma observação. Eles viviam do coletivismo. O que dá para um, dá para todo mundo, né? O que um come, todos comem, né? Se todo mundo vai para uma determinada tarefa, todos vão, certo? Vamos agora, e as índias? Faziam alguma coisa? As mulheres é que faziam mesmo. Cozinhavam,
colhiam, faziam artesanatos e cuidavam dos curumins. O que seriam os curumins? As criancinhas pequenas, os índiozinhos, tamanho de vocês assim, 8, 9, 10 anos, certo? E daí então, vamos por etapas. Como elas faziam? Cozinhavam, cuidavam da casa, a mesma coisa da sua mamãe faz hoje, não é? Não tem segredo nenhum. Outra coisa, agora a diferença é aí, ó. Elas faziam artesanato, faziam sim. Quais artesanatos? Redes, que os índios dormiam nas redes, ou dormiam em esteiras, certo? Também elas fazem jarros, fazem potes de barro para tomarem água, para guardar algum tipo de alimento, pode guardar. Um arroz, um feijão, você não, pote de barro, certo? E além disso, elas também cuidavam dos curumins. E colhiam as plantações. Os homens plantavam, que faziam o trabalho pesado, limpavam a mata, e, consequentemente, elas depois, quando o fruto estava lá todo bonitinho, ela ia colhendo. Aí você pergunta, e os meninos? As crianças às vezes ajudavam também. Os curumins, aprende aí, viu? O nome deles. Aqui temos, ó, uma determinada aldeia. A casa, ó, ela fazendo os objetos, né? E o índio também fazendo arco e flecha, certo? Tá, tio Júnior traz tudo também, viu? Cadê? Tá aqui. E aqui. Arco e flecha. Genuinamente indígena, viu? Aqui eu peguei de um índio. Não pergunte essa madeira que eu não sei qual é. Então, isso aqui é para os meninos também, ó. Eles fabricam isso. Os curumins também fabricam? Fabricam sim, certo? Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Vamos adiantar aqui. Pronto. Os costumes indígenas, cada qual eles tinham também. Você vai perguntar, eles tinham religião? Tinham. Eles acreditavam nesse Deus? Gente, ainda não. Eles não conheciam. Se aqui não tinha sido descoberto, eles não sabiam quem era esse Deus. Não é verdade? Então, ó, religião. Eles adoravam as forças da natureza. Vamos lá. Tupã, que era um deus do trovão também. Eles não tinham só esse toque que tem aí, não. Tem também aqui, ó, a gente, o Brasil. Tem o chefe deles, dos deuses, que era o deus trovão, Tupã. Tinha Guaraci, que era o sol. Tem Jaci, que era a lua, certo? Tem Anhanguá, que era o deus do mal, certo? E todos eles eram de acordo com a natureza, porque eles viviam nela. Vamos lá, tribos. Tem várias até hoje. Tupi, Tabajara, Caetés. Caetés tem o nome, né? Caetés, sim. Esses Caetés viviam por aqui, ó. Tabajara também vivia por aqui. E há muitos tupis. Aí você vai dizer, era tudo bravo? Não. A maioria era dócil, era turma, ó, legal, certo? Mas tinha muitos índios violentos também. Geralmente eles não ficavam aqui, ó. Ficavam mais para dentro, mais para o interior do estado da gente mesmo, de Pernambuco, certo? Vamos lá, alimentação. Como era a alimentação deles? Vou logo dizer, eles não comiam hambúrguer, nem pizza, nada não, tá? O que é que eles comiam? Raízes, frutas, verduras, principalmente a caça e a pesca. Eles gostavam muito de peixe, tá certo? Muito mesmo, qualquer tipo de peixe. Como eu falei anteriormente, eles iam muito, passando até semanas no mato, pescando e também caçando. Artesanato, aí é a parte das mulheres. Redes, esteiras, objetos de barro. O que você pensar de objetos de barro, eles fazem até hoje, tá? Até hoje, muitas tribos vivem, ó, dessa renda do artesanato dos objetos de barro, tá bom? Tá entendendo, pessoal? Como eram os costumes da gente e também pode ser deles, porque descenderam dos indígenas, tá ok? Vamos passando. Os indígenas, atualmente, agora não. Vamos fazer uma pausazinha aí. Para umas curiosidades, entre aspas. Bora lá. Primeira coisa, a tribo que eles viviam. Vocês já estão olhando isso aí, talvez prestando mais atenção nele, porque é tio Júnior, né? Então, gente, é o seguinte. Aqui era como se, tem até os dias de hoje, como era formado uma aldeia, tribo ou taba. Vamos lá, vamos fazer um desafio? Depois tirem fotos, né, e enviem para o seu professor de história que vocês gostam aí da escola, tá? Vamos lá, como é que ele fazia? Ó, você pode pegar aqui, ó, faz simples, coco, ninguém coco, ó. Realmente parece muito com a casinha deles, né, com a tribo. Ó, vai colocando, ó. Daqui a pouco o tio Júnior vai dizer.
como é o desafio, como é o nome dessas casinhas que eles têm? Ocais. Exatamente quem respondeu, Ocais, acertou. Aí você vai aqui, ó. Pode pegar um pedacinho para vocês tudo, não. Pinta, certo? Aí vão colocando as ocas. Vê como é legal para vocês brincarem depois. Coisa simples. Coisa simples do dia a dia, certo? Então, um conjunto de ocas a gente dá uma tribo. A tribo ou então uma taba, como eles chamavam. Aí vinha essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, pra quê, tio Júnior? Por que essa casa é tão grande? A gente denomina de maloca. Maloca é justamente onde a gente faz. Eles faziam as reuniões, algumas festas aqui dentro, certo? Tempo de guerra, principalmente. Eles chegavam aqui, tempo de guerra, se reuniam, né, para justamente combater os inimigos. A gente vai chegar já nessa parte de guerra, tá? E o nome dessa praça aqui, ó, tá todo mundo, tá os meninos brincando aqui, os curumins, ó. Os meninas e as meninas, os homens e as mulheres, eles denominavam de Ocara. Aliás, até hoje é esse nome. Então, Oca, Maloca, Ocara, certo? Outra coisa, aqui vocês estão vendo, vão para caçar. Justamente eu falei do arco e da flecha, certo? Aqui, o que é que eles fazem nessa parte aqui, que é a praça? Muita coisa. É aqui que eles fazem as suas tradições. Eles dançam, certo? Eles também ensinam as criancinhas, os curumins. Aprenda aí, curumins. O próprio idioma, ou os costumes indígenas, certo? É aí também que eles começam a dançar, ó. Mas só no ritmo. Isso é o maracá, gente. Isso aqui é de origem indígena. E muita gente hoje, em cantor profissional, utiliza isso aqui, tá? Então, isso aqui é o que forma uma aldeia, tá? Essa parte toda. Aí você faz, isso aqui é um rio? É um rio. Só que não precisava ser muito junto da tribo. Que às vezes ele deixava afastado 1 quilômetro ou 2. Justamente, porque às vezes ele dividia um pouquinho, porque se algum inimigo atravessasse, olha bem como é, hein? Isso aí é só teu junto exclusivo, atravessasse, eles dariam tempo a avisarem aqui nos postos de observação. Agora chegou onde eu queria. Guerra, né? Meninada ama guerra. Vamos lá, as duas coisas primeiro. Quem é o chefe da tribo? Cacique ou Morubixaba. Ele sim, ele é que era escolhido da descendência. Aí toda aula que eu dou, a primeira pergunta que vem, eu gosto de fazer assim, sabe, monólogo. Eu sou aluno, sou professor. Teu Júnior, ou teu Juninho, e se for mulher? Se ele morrer e só tiver mulheres? Aí sim, geralmente tem umas famílias aqui que se reúnem e vão disputar. Aí pode ser uma luta, pode ser quem suba uma montanha enorme. Outra coisa também que eu já soube, o cara pega um saco, bota lá, aí bota uma semente, bota um pedacinho de pedra, ou muitas pedras de uma cor diferente, para ele botar a mão dentro desse saco assim, desse tamanho, ó, desse tamanho, bota isso. E o que é que tem lá dentro? Nada, um bichinho bem legal, uma cascavel, somente com a boca aberta assim, entendeu? Aí você diz, mas tio, por quê? Sim, o chefe, justamente, o chefe é quem tem que ser o homem mais valoroso, o mais valente e o mais destemido deles. Você acha que ele vai chegar numa guerra e vai ficar assim por trás? Olha, tira naquele, olha, joga uma flecha ali, joga uma lança. Não, de jeito nenhum, certo? Ele vai simplesmente entrar de frente no combate também, tá certo? Aí agora, quais as armas que eles utilizavam na guerra? Tacape. Tacape era um machado desse tamanho, um pedaço de pau mesmo, batia na cabeça, matava o cara. Zarabatana serve para caçar, indígena, serve para caçar e para justamente matar alguém. Olha aqui, certo? É isso mesmo, faz. Pronto. Aí você tem também o arco e flecha, que às vezes quando estava uma guerra, agora vem a surpresa. Eles faziam o quê? Eles viam outro líder lá, aí eles denominavam de cabeça. Quando eles diziam assim, o cabeça é aquele ali, o cabeça é aquele ali. Aí faziam o quê? Se atirassem, o cabeça morresse, que é o líder do adversário, eles simplesmente, às vezes, eles corriam. Porque se o mais bravo morria, a aldeia, geralmente, eles achavam, tá? Pensavam aqui, que eles perdiam a guerra e seriam até assim, escravizados. Eles tomavam de posse, ou matavam todos. Aí ele pegava, indicava, o cabeça é esse. Vamos lá fazer uma surpresinha. Aí bebia numa poção que tem lá,
venenosa, ou tem um sapo que até hoje no Amazonas chama aru, ele bota lá, joga, ele vai envenenado, ó, e joga aqui, ó, nessa arco e flecha, tá? Quando ele vai que pega mais ou menos aqui, 5 minutos o homem está morto. Quando está morto os outros fogem, tá bom, gente? Ó, nem pergunta a minha madeira, esse aqui é indígena, faz uns 15 anos, nunca teve problema de enveredar, beleza? Tá ok? Agora vamos adiantar um pouquinho para a série aqui, ó. Os indígenas atualmente, você vai dizer, tem índio hoje? Tem sim, tem índio sim, certo? Encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas somam, segundo o censo, ó, foi em 2010, quase 900 mil, mas deve ter mais de 1 milhão, pelo menos isso, de índios. Destes, 324 vivem em cidades e 572 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país, certo? Eles usam a tradição dele? Usam sim. Eles usam a tradição dele até demais. Agora, só que se vai passar por aqui, você não conhece, que os índios hoje estão mais modernos do que assim, nós, certo? E simplesmente, já aconteceu, ele chega na tribo dele, é que ele vai se ornamentar, como eu falei, ó, vai aqui, ó, vai tocar, vai cantar, vai cultuar, vai falar a sua língua, o seu idioma lá, certo? Apenas na sua tribo. Não adianta ele vai falar aqui, nem vai ter os costumes deles aqui, certo? E aqui, lógico, ele vai ter o seu trabalho, vai ter seu estudo, sua faculdade, tranquilamente. Então, gente, eles vivem em todo o território brasileiro. Aí você pergunta, há tribos que não querem contato com o ser humano, com o branco, conosco? Tem várias. No Amazonas mesmo, no Acre, tem muitas, que eles não querem nenhuma relação com o branco, não interessa. Eles querem distância, eles nem falam o português que a gente está acostumado a falar, certo? Mas mesmo assim, temos que respeitá-los, porque somos brasileiros, né? Olha, aqui a foto atual, os curumis hoje estão assim, ó. E, como eu falei agora, como é a tradição deles aqui, ó, como estão dançando, tá? Por que eles fazem isso? Para não perder a sua tradição, a sua cultura, certo? Justamente, como eu falei, eles estão normais aqui, né? São pessoas hoje, mas aqui eles cultuam toda a sua tradição, certo? Inclusive tem professores para ensinar a língua deles, certo? A língua indígena, beleza? Vamos lá, na frente. Quando se pensa em índios, a primeira coisa que vem à mente ou à cabeça é um grupo de pessoas que vivem em cabanas, está aqui, ó, em ocas, no meio do mato. De fato, os índios ainda são assim, alguns deles, ou seja, algumas tribos, certo? Pois a tradição continua viva em algumas tribos que não abandonam a sua cultura, como eu falei, a sua tradição, certo? Então, gente, é isso que eu estou falando. Eles mantêm até mesmo o seu idioma. Por quê? Por quê, tio Júnior? Às vezes também tem uma avó deles, uma própria mãe, que não quer falar português. Conheci já, gente assim, certo? Ela não queria aprender, eu sabia só umas 5, 6, 7 palavras e mais nada. Mas o filho e o neto tem que saber, né? Português e o tupi-guarani, certo? Outra coisa, quando eles estão caçando, como eles pescavam também, com uma ponta de lança, uma lança chamada zagaia. Essa aí já iam lá, pá, pegavam o peixinho e já iam colocando lá justamente no objeto de barro feito pelas mulheres para depois, né? Vamos rangar. Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui, ó, tem um índio com a sua Constituição. Votaram. Teve umas aldeias, pronto, faz de conta isso aqui. Eles vieram, bora fazer de conta que é aqui, ó. Vieram do rio, atravessaram e colocaram as urnas aqui, ó, na maloca. Para eles têm todo e qualquer direito de votar quem eles quiserem, né? É um direito deles, porque eles são cidadãos brasileiros. Todo o tempo. Tá, você vê aqui que a Constituição, a lei máxima, certo? Que é o governo federal. Vive agora, como eles vivem? Vou só terminar vou terminando já. Mas o principal de todos, presta atenção, ó, no ponto aqui, que tio Júnior vai dizer.
eles têm territórios determinados e demarcados. Pronto, se isso aqui é deles, essa parte, ninguém entra a não ser o povo deles. Digamos, um Tupi, Guarani. Tupi-Guarani só é deles. Invadem, às vezes invadem. Querem queimar as matas, às vezes querem, os animais querem para eles lá. Eles querem acabar, certo? E daí então, é demarcado pelo FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é regido pelo governo federal, pelo presidente mesmo da República. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Só mais uma coisa, a gente tem sangue das 3 raças. A indígena, a branca e a negra. Nós 3, quer queira que não, lá distante, temos algum parentesco com qualquer um. Correto? Então, essa viagem indígena que temos aqui, né? Muito boa. Isso ainda não é nem uma parte do que eu sempre dou aula, né? Mas é uma cultura muito bonita, assim como a negra também. E a branca há de se respeitar, certo? Mas quando você vê um índio por aí também, vocês respeitem. Que às vezes a turma acha que é um animal ou que vive nas matas, não. É um cidadão como qualquer um, olha. Votam e são votados, se candidatam também. Certo, pessoal? Tio Júnior agora vai mergulhar, vai pro berço. Espero que gostaram muito da aula e da maquete. Não se esqueçam, né, do desafio, tá bom? E deixa eu ver aqui, ó. Até a próxima aula e um forte abraço e um beijo no coração. Tchau.